Né, pessoal? Com relação ao nosso conteúdo, a gente vai dar continuidade aos isótopos, isóbaros e isótonos. São particularidades existentes, né, em átomos, né, diferenciando com relação ao número de massa, número de prótons, com relação ao número atômico. Observe que na tabela periódica você tem uma infinidade de elementos. E cada elemento, eles possuem características comuns e diferentes. Por exemplo, o que tem em comum nesses elementos em vermelho? São gases, né? O que tem em comum nesses elementos em azul? Eles são elementos líquidos. O que tem em comum nesses elementos com a simbologia em branco? São elementos artificiais. E a outra parte que está em preto, em negrito, são os elementos sólidos. Mas existem particularidades também que caracterizam algumas simultaneidades comuns a esses elementos. Como vocês viram aí nessa tabela periódica, elementos gasosos são características comuns desses que estão em vermelho. Os que foram desenvolvidos em laboratórios são esses que estão em branco. Então, se eu for procurar alguma característica comum em elementos, eu vou encontrar, embora que a simbologia seja diferente, a aplicação seja diferente, mas eles têm particularidades e têm semelhanças. Por exemplo, o que são os isótopos? Não é? Os isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e massas diferentes. São, portanto, elementos químicos iguais. A isotopia, ou seja, é muito comum na natureza. Por exemplo, no caso do oxigênio, que possui dois isótopos com diferentes números de nêutrons e massa. Observe alguma característica comum, embora seja o mesmo elemento, mas ele se apresenta com o número 16, um 17 e um 18. O que é isso, professor? Olha, é difícil o exemplo que eu pedi para você colocar, diferente do livro didático. Por exemplo, o carbono também se apresenta nessa característica. Veja só, aqui eu tenho prótio, deutério e trítio. O carbono é da mesma natureza e vocês sabem. Vou dar um exemplo. Carbono 12, 13 e 14. E aí, galerinha boladona, né? Arthur, sabe para que serve o carbono 14? Serve para fazer a datação dos fósseis. Então, ele é um trítio. Observe só. Prótio, deutério e trítio. Carbono 12, prótio. Carbono 13, deutério. Carbono 14 é um trítio. Deu para você identificar essa particularidade nessa isotopia aqui dos elementos químicos? Observe só outro exemplo existente no seu livro, na página 164. Você tem isóbaros e isótonos. São palavras, né, muito parecidas umas com as outras. Por exemplo, são átomos que possuem o mesmo número de massa, mas não têm o mesmo número atômico, né? Quando você vai identificar que são números atômicos diferentes, embora tendo o mesmo número de massa, olha aqui o exemplo. Tá vendo? Se tem números semelhantes, mas ao mesmo tempo os números diferentes. Então, isso são casos de isóbaros. Repetindo, né? São átomos que possuem o mesmo número de massa, mas têm um número atômico diferente. Então, se ele tem um número atômico diferente, ele vai ter também números de prótons diferentes e número de nêutrons. Já os isótomos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, né? Isso é interessante, são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, logo esses átomos, né, diferem no número de prótons e de massa, assim consequentemente. Então, as características comuns, além desses que eu apresentei na tabela periódica aqui para vocês, eles existem também particularidades relacionadas ao número de massa, ao número de prótons, ao número de nêutrons e elétrons. É interessante que você identifique, como no exemplo do carbono 14, que é o mais conhecido da gente. Lembra que eu falei um monte de fórmulas químicas no decorrer da sala, mas
todo estudante de primeira série, de segunda, de terceira, né, que é primeiro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ele sabe uma fórmula química, que é a fórmula da água. Talvez ele não saiba o que seja química, mas a partir do momento que eu apresento prótio, deutério e trítio para vocês, só é lembrar do carbono 14, né? Porque existem essas particularidades relacionadas a esses fenômenos existentes nos elementos químicos da tabela periódica, ou seja, as coincidências, as diferenças e as igualdades com relação a esses assuntos, tá ok? Vamos fazermos agora o exercício do livro e um no caderno, seguindo essa mesma mecânica desse material que nós já apresentamos para vocês.